Sim, lembro-me bem. Para já, deixa-me dizer-te que fico muito satisfeito de participar nesta comemoração dos 50 anos. Na verdade, eu estou no ISCTE há 45 anos, não é? É uma vida, não é? E, portanto, é uma experiência pessoal decisiva, não é? Na minha vida. E quando é que eu comecei a saber da existência do ISCTE? Justamente no ano em que me matriculei para frequentar como aluno da licenciatura de Sociologia do ISCTE. Isso foi em 1977. E eu não sabia que existia o ISCTE antes, não é? Foi nessa altura em que eu pensei, eu vinha de outras áreas de formação, estava a trabalhar e tal, mas achava que tinha que estudar questões sociais e descobri que havia uma nova licenciatura em Sociologia no ISCTE e candidatei-me e entrei. E, portanto, descobri o ISCTE nessa altura e essa licenciatura existia juntamente com uma outra licenciatura. Na altura chamava-se Organização e Gestão de Empresas, agora é Gestão e os seus desdobramentos vários. E durante uns anos o que existiu foi basicamente essas duas licenciaturas que foram fundadoras, digamos assim, do desenvolvimento inicial do ISCTE. Na altura havia um contexto mais favorável, porque tinha caído a ditadura, tinha havido a instalação da democracia, portanto havia possibilidade de estudar e ensinar e investigar em Sociologia, porque o regime anterior editorial não permitia. E, por outro lado, descobri que além dessa nova possibilidade que existia no ISCTE, havia um conjunto de professores espetaculares. Foram meus professores durante esses anos, porque eram jovens, eram muito entusiastas, vinham de várias áreas de formação variadas, porque, claro, não havia muita formação ainda em Sociologia em Portugal, mas alguns tinham-se formado no estrangeiro, outros tinham-se formado em Portugal, vinham de outras áreas, Direito, Economia, etc., mas tinham-se interessado na Sociologia, portanto, eles eram pessoas diversificadas, inteligentes, entusiastas e, portanto, isso, de certa maneira, foi altamente surpreendente pela positiva. E nessa altura havia também outro condimento também muito interessante, que os meus colegas, estudantes, não é? Eram também pessoas muito interessantes, porque, de certa maneira, estavam mais ou menos como eu à procura de outras coisas, não é? Vinham de outras experiências, vinham com um grande interesse intelectual em perceber melhor dimensões da modernidade, da sociedade, da transformação, etc. E, portanto, lembro-me muito bem destes anos, lembro-me de uma experiência pessoal muito entusiasmante, não é? Portanto, o meu começo de conhecimento e de primeira experiência do ISCTE é muito... que recordo com uma memória muito positiva e muito agradável, que durou durante os anos que fiz a licenciatura. Na licenciatura, na altura, eram as licenciaturas de 5 anos. Poucos meses depois de acabar a licenciatura, ainda havia muito poucos quadros docentes e tive a oportunidade de ter um percurso de boas notas e tal, e contrataram-me. E, portanto, passei a uma nova fase da minha experiência no ISCTE, a partir de 1981, já como docente, já como investigador, digamos, relativamente jovem, não é? E isso representa, enfim, de um ponto de vista de balanço pessoal, representa um segundo período de experiência da minha vida, cerca de, nessa segunda fase, eu diria mais ou menos de 20 anos, não é? Entre o tal 81 e o fim do século, não é? Que foi um período, não sei se mais, mas eventualmente até ainda mais entusiasmante que o primeiro período, porque o que é que acontecia no ISCTE nessa altura? O ISCTE tinha este clima dinâmico, inovador, relacional, etc., mas era ainda uma instituição recente, com poucos recursos
e sem uma institucionalização completa, digamos assim, de uma instituição universitária. E, portanto, esses 20 anos depois foram os 20 anos da construção de tudo, digamos assim, não é? E isso é uma oportunidade extraordinária, que eu acho que enfim, tem que reconhecer essa sorte de ter experienciado um período de construção dos fundamentos organizacionais, intelectuais, etc., de uma instituição universitária, como o ISCTE. É uma experiência extraordinária. Nessa altura, o que acontecia nesse período? Começou a haver mais licenciaturas, criaram-se novas licenciaturas. Havia esta de Sociologia, havia de Gestão, e começou, pouco tempo depois, a haver uma de Antropologia. Começou a haver uma diversificação das licenciaturas. Foi na altura que foi necessário criar centros de investigação, porque, claro, as pessoas, nomeadamente os primeiros professores, estavam a fazer investigação, mas de uma maneira um pouco ainda individual. Não havia estruturas organizadas de desenvolvimento científico como é normal numa universidade já mais constituída. E, portanto, foi preciso criar os centros de investigação para haver mais equipas, para haver interlocução com as agências de financiamento da ciência, para envolver sucessivas gerações de jovens investigadores que se socializassem em contexto organizado de investigação, etc. Não é? Portanto, a criação dos centros foi muito importante e muitíssimo interessante de fazer. Foi também na altura em que se criaram as associações científicas, a Sociologia, mas várias outras, que o novo contexto democrático permitia. Isso não envolvia só o ISCTE, naturalmente, mas o ISCTE era importante no relacionamento com as outras universidades e com os colegas dessas várias áreas, e penso que o ISCTE nessa altura teve um protagonismo muito importante na constituição de algumas dessas associações científicas. Conheço melhor da Sociologia, naturalmente, mas sabia muito bem que estavam a acontecer outras coisas semelhantes noutras áreas. Portanto, essa constituição de elementos universitários decisivos para desenvolver a atividade científica, docente, de relação com a sociedade e tal, muitas dessas coisas foram constituídas nessa altura. Por exemplo, a construção das revistas científicas, não é? Que se criaram várias revistas científicas nos domínios principais do ISCTE. Sim, na verdade, sim, lembro, mas não é fácil contar a história assim resumida, porque quando eu estava já nos últimos anos da licenciatura, já tive a oportunidade de desenvolver dois projetos significativos, um no domínio das culturas urbanas, e isso depois mais tarde foi o tema do meu doutoramento, mais tarde, e um outro projeto sobre, de certa maneira, também culturas populares, mas noutra vertente, culturas operárias em contexto industrial. Fiz essas duas pesquisas com a Maria das Dores Guerreiro, que mais tarde casámos, mas nessa altura éramos colegas e participávamos muito nesses projetos. Portanto, eu já estava a desenvolver esses dois projetos e eles prolongaram-se, nomeadamente. O primeiro acabou por ser um dos primeiros projetos que foi financiado na altura com o apoio da Gulbenkian para dar um prolongamento e um aprofundamento nesse estudo dos contextos sociais urbanos. Mais tarde desenvolvi também um projeto importante já de uma dimensão muito maior, liderado pelo João Ferreira de Almeida, que era, digamos, um dos professores principais já nessa altura e que era um especialista sobre desigualdades, classes sociais, etc. E ele, eu e outros colegas desenvolvemos um grande projeto sobre as classes médias em Portugal num período em que a sociedade portuguesa estava em grande transformação modernizadora, digamos assim, não é? E essas novas classes médias mais intelectualizadas e tal estavam a ganhar um protagonismo social muito diferente do que acontecia anteriormente. Mas participei de muitos outros, não é? Sim.
na verdade é muito difícil singularizar isso, porque eu relembro esta minha experiência como polvilhada de muitos momentos muito interessantes e tenho dificuldade em singularizar mais um do que outro. O que consigo fazer, acho eu, com toda a subjetividade que isso contém, naturalmente, e é uma experiência pessoal que estamos a falar, não é? O que consigo é identificar aquilo que me marcou mais forte nesses vários períodos principais. Já falei dois, como aluno, como estudante, e depois naqueles 20 anos de construção dos fundamentos organizacionais da instituição e intelectuais, não é? E se estiveres de acordo, eu poderia falar ainda sobre o terceiro período, que é até agora, não é? Que vai desde mais coisa, menos coisa, no início do século, não é? De 2000 até agora. E que, na verdade, eu para mim tenho uma noção clara de que alguns dos elementos de experiência pessoal da instituição se mantiveram: a informalidade, o caráter caloroso, o grande dinamismo intelectual, uma criatividade e inovação, etc. Mas, ao mesmo tempo, essas fases trouxeram consigo novas dimensões de experiência muito marcantes. Eu, por exemplo, esta segunda, esta terceira, este período, digamos, não é? Que eu diria estes 45 anos de experiência em três períodos. Este último, na verdade, tenho já uma sensação bastante diferente dos outros 20, mais 5 anteriores, porque nesses últimos 20 anos o ISCTE mudou muito do ponto de vista da internacionalização. E isso marcou a minha experiência. Penso que a experiência dos colegas também, de uma forma, enfim, eles dirão por si, não é? Mas para mim é muito nítido, porque vê tu bem, o que é que aconteceu nessa altura? Aconteceu que os centros de investigação passaram a ser avaliados internacionalmente, com painéis internacionais e tal. Isso mudou tudo. A atividade das pessoas, não é? Professores, investigadores, porque os projetos, as publicações, tudo isso passou a ser feito na perspectiva da apreciação internacional daquilo que estava a fazer. Por exemplo, grande parte de nós começou a publicar muito em revistas internacionais e tal, coisa que acontecia episodicamente para trás. Mudou muitíssimo. Por outro lado, o programa Erasmus começou a desenvolver-se e, portanto, grande circulação de estudantes de outros países e circulação dos nossos estudantes para muitos outros países do mundo. Circulação de professores, que já existia, naturalmente, mas passaram a ser sistematizados. Portanto, essa internacionalização, que tem muitas outras manifestações para além daquelas que eu estava agora a falar, de certa maneira alterou, eu não diria radicalmente, mas fortemente, alterou o clima de atividade, com vertentes muito positivas, não é? E de muito avanço adicional, mas também com outras contingências e com outras facetas, não é? Eu diria que isso para mim foi uma coisa importante, não é? Eu lembro nessa altura, fui durante uns anos diretor de um centro de investigação, fui também criador anteriormente da revista científica, mas passei a ser diretor, etc. Acabei por me envolver, agora já não era professor investigador jovem, mas já mais antigo, não é? Com uma experiência diferente de responsabilidade institucional, mas também num ambiente que passou a ser muito mais internacionalizado e com múltiplas manifestações a esse respeito. Um dos aspectos que também se manifestou muito importante a certa altura nesse período é que essa internacionalização acabou por conduzir a toda uma reorganização dos cursos, porque passou a haver o processo de Bolonha e nesta
última fase, de 2000 para cá, tinha havido logo de início uma alteração bem articulada à internacionalização, que foi a criação dos doutoramentos, dos programas doutorais. O ISCTE ainda não tinha doutoramentos. Os mestrados eram um dos elementos que criámos todos na segunda fase anterior, mas os doutoramentos ainda não estavam organizados, não é? Portanto, há uma modificação muito significativa que tem também uma vertente de internacionalização muito forte, porque o processo de Bolonha obrigou a reorganizar os 3 graus fundamentais para também os comparar e os poder intercambiar com o contexto europeu mais alargado. Isso mudou tudo, não é? De muitíssimas maneiras, para o bem e para o mal, não é? Mas mudou tudo. E só para terminar esta fase, para além da internacionalização, houve outra coisa muito importante nesses tais últimos 20 anos, de 2000 para cá, que foi uma mudança também muito significativa das formas organizacionais do ISCTE, porque passou a haver um regulamento jurídico das instituições de ensino superior que obrigaram novos formatos, que o ISCTE passou a ser uma fundação uma fundação pública de ensino universitário, passou a haver uma organização mais sistemática da atividade do ISCTE em escolas, departamentos, centros de investigação, entidades participadas. Esta sistematização organizacional, digamos assim, mudou muitíssima coisa. Tudo isso são enormes avanços, acho eu. Mas tem que sublinhar uma outra coisa, senão não ficaria bem com a minha consciência se não dissesse. É que nessa terceira fase, também, do ponto de vista da experiência pessoal, também se desenvolveram alguns aspectos menos simpáticos. O que é menos simpático? A nossa atividade cotidiana passou a ser não digo comandada, não é? Mas muito interpelada por métricas abstratas. Tudo é métricas abstratas, coisa que não existia nada no clima intelectual anterior. Portanto, muitas métricas, e quando as métricas são abstratas, algum do conteúdo perde-se, não é? E a coisa fica comandada por métricas abstratas. Depois, outra coisa que mudou foi que a burocracia tornou-se invasora. Não é? E as burocracias asfixiantes e invasoras, é sempre preciso uma certa burocracia para haver funcionalidade, como é evidente. Estou completamente de acordo. Mas quando é invasora, quando não é muito inteligente, acaba por ser abafante da atividade, não é? E, portanto, esses aspectos desta dimensão, não digo que tenham alterado drasticamente a minha sensibilidade quanto à instituição e quanto ao funcionamento cá dentro, mas passou a ter uma sensibilidade complementar, não tão quase incondicionalmente entusiasta, não é? Do que tinha havido anteriormente. Não quero nada dizer isto, que o ISCTE não continua a ter uma dinâmica do tipo que eu estava a falar desde o início. Acho que isso se mantém. Criatividade intelectual, debate, iniciativa, relações calorosas, acho que isso se mantém tudo. Mas o tempo passa, não é? E o tempo passa nestas várias etapas, acabam por trazer consigo experiências também diferentes, não é?